Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis que mais tem potencial para mudar o Brasil, a Lei 13.465 de 2017. Ela nasceu para tentar resolver um problema histórico, né? A questão da moradia e da propriedade. Vamos entender direitinho como ela funciona? Pensa só numa situação. A pessoa constrói uma vida inteira, cria a família, investe cada centavo numa casa e, no fim das contas, não tem aquele papel, sabe? O documento que prova que o lar é de fato dela. E olha, isso não é uma hipótese, não é uma história distante. É a realidade, o dia a dia de uma parcela gigante da população brasileira. É viver numa insegurança jurídica constante que afeta tudo, né? Desde o conseguir um crédito no banco até a paz de espírito de ter um patrimônio para deixar para a família. Então, beleza. Para a gente entender tudo isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o tamanho do problema dos lares informais. Depois, a gente entra de cabeça na Lei 13.465, o plano. Vamos falar da REURB, que é a peça-chave, ver os dois caminhos possíveis para conseguir o título. E, por fim, os novos direitos e as novas realidades que surgiram com tudo isso. Bom, para começar, vamos entender o cenário, né? O Brasil cresceu muito rápido e as cidades foram se expandindo de um jeito, muitas vezes, bem desordenado. O resultado? Milhões e milhões de casas construídas em assentamentos informais sem nenhum registro oficial. Pois é. Diante de um cenário tão complexo e que atinge tanta gente, o Estado precisava dar uma resposta. Era preciso criar uma solução, uma bem abrangente, para tentar integrar essas áreas e, claro, seus milhões de moradores, na cidade formal, garantindo direitos e segurança. E essa resposta finalmente veio. Chegou em 2017, com a Lei 13.465. E olha, é uma legislação bem ambiciosa, viu? Ela criou um marco legal completamente novo para a regularização fundiária no Brasil. E o legal é que ela olha tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais. E o ponto central está logo ali, no primeiro artigo. A lei não quer só entregar um título de propriedade na mão da pessoa. O objetivo é maior, é criar um sistema mais eficiente para que isso aconteça. É um reconhecimento, sabe, de que o processo antigo era lento demais, burocrático demais e precisava ser modernizado. Agora, vamos focar na parte que talvez tenha o maior impacto no dia a dia das cidades. A gente está falando da REURB, a Regularização Fundiária Urbana. Pensa nela como o coração de toda a estratégia da lei para as nossas metrópoles e centros urbanos. A grande sacada da REURB é que ela é muito mais do que só papelada. Esse é o ponto-chave. Não é só dar um documento. É um pacote completo. Envolve melhorar a infraestrutura do lugar, cuidar do meio ambiente, organizar o espaço urbano e, aí sim, no final, garantir a segurança da posse com título de propriedade. Mas a lei também é inteligente. Ela entende que nem todo assentamento informal é igual. As realidades são diferentes. E é por isso que ela cria dois caminhos, duas modalidades diferentes de REURB. Cada uma com suas regras, seus benefícios, e a grande diferença entre elas está principalmente na renda dos moradores. E aqui está a divisão fundamental, olha só. De um lado, a gente tem a REURB-S, que é de interesse social. Como o nome já diz, ela é toda pensada para a população de baixa renda, cheia de isenções e facilidades. Do outro lado, tem a REURB-E, de interesse específico. Essa aí se aplica para os outros casos, em que os custos do processo geralmente ficam por conta dos próprios beneficiários. É exatamente aqui que a gente entende por que a modalidade S é tão, mas tão importante. Pensa bem, a gratuidade de taxas, de custos de cartório, isso derruba uma barreira financeira que era gigante para famílias de baixa renda. Transforma o sonho da casa própria em algo que, de fato, pode acontecer. Beleza, mas como isso tudo funciona na prática? Bom, a lei também organiza o passo a passo. Sim, ainda são várias fases, desde o pedido inicial até o registro final lá no cartório. Mas a grande ideia é ter um caminho claro, um fluxo definido, para que os processos andem de um jeito mais organizado, mais sistemático. Mas não para por aí, não. A lei vai além da REURB. Ela foi super inovadora ao criar novos direitos, reconhecendo realidades sociais que já existiam há muito tempo, mas que não tinham nenhum amparo legal. A gente vai ver isso agora. E vale a pena notar que o alcance da lei é bem grande. A gente está focando mais na parte urbana aqui, mas a lei também tem artigos super importantes para a regularização de terras no campo e para assentamentos da reforma agrária. A ideia é levar essa mesma segurança jurídica para todo mundo. E aqui vem uma das inovações mais incríveis e, olha, fascinantes da lei, o tal do direito de laje.
O que é isso? É basicamente o reconhecimento legal de algo que acontece todo dia nas comunidades do Brasil. Uma família que constrói a própria casa em cima da casa de outra. O impacto disso é gigantesco, é profundo. Aquela laje que antes era só um acordo de boca, um combinado, agora pode virar uma propriedade de verdade, separada, com matrícula própria no cartório. Isso cria patrimônio, abre portas para financiamento, enfim, dá uma segurança jurídica que simplesmente não existia para milhões de pessoas. Então, resumindo a ópera, o grande objetivo dessa lei é esse: criar uma ponte gigante entre a informalidade e a formalidade. Ela é uma ferramenta poderosíssima para, quem sabe, reescrever a história da propriedade no Brasil, trazendo milhões de imóveis para o mapa oficial e, o mais importante, trazendo seus moradores para uma cidadania mais plena. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Ao transformar esses assentamentos informais em propriedade de papel passado, o Brasil está só legalizando uma situação que já existia? Ou será que isso representa uma mudança muito mais profunda na nossa estrutura social e econômica? Uma mudança com consequências que a gente ainda está só começando a entender. Fica aí a reflexão.